Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, sempre com oferecimento dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, um portal que está há 18 anos no ar, trazendo os mesmos temas que nós abordamos aqui no programa Lux Esotérica, temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre no espírito de liberdade de pensamento e sempre procurando aprofundar as temáticas ouvintes dos temas que nós procuramos estudar com vocês. E um grande abraço nós direcionamos a todos os associados e simpatizantes da Levir e também a todos aqueles que participam do nosso grupo no Facebook. A Levir Ouvintes está lá no Facebook com mensagens diárias, muita coisa interessante vocês podem acessar, sempre no espírito também dos mesmos temas aqui do nosso programa Lux Esotérica. Muitas mensagens, frases dos grandes seres, pensadores, muitos avisos, também programações, acontecimentos. Mais de 7.100 amigos já estão integrados no nosso grupo no Facebook. Estamos convidando vocês também para participar. E vamos, ouvintes, nessa noite de hoje, retomando nossos estudos do livro A Gnose Cristã, tratar de mais uma temática. Vamos trazer para vocês mais um capítulo do livro desse grande teósofo, grande maçom, grande ocultista, clarividente e, acima de tudo, um espiritualista que foi Charles Webster Leadbeater. Estamos chegando aqui para considerar as informações do 16º capítulo do livro de Leadbeater, que nesses últimos programas ele está tratando de cada uma das cláusulas do credo cristão. E estamos, ouvintes, fazendo isso sempre dentro de um aspecto espiritualista, esoterista, teosófico, trazendo realmente um significado mais profundo. E esse capítulo 16º fala a respeito da ressurreição, pois uma das cláusulas do credo cristão é: ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, com relação ao Mestre Jesus. E sobre isso, Leadbeater nos diz aqui no seu livro: segundo a história do Evangelho, Cristo morreu na sexta-feira à tarde ou à noite. Os diferentes relatos não concordam quanto à hora exata. É dito então que ele ressuscitou à meia-noite entre sábado e domingo. Tem sido argumentado um pouco ardilosamente que isso preenche a ideia da ressurreição ao terceiro dia. Que se a sexta-feira, que entretanto já estava quase terminando quando o mestre, morreu, for contada junto com o sábado e o domingo, em cuja aurora ele ressuscitou, pode-se dizer então que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Mas isso não está de acordo com outra frase atribuída ao Cristo, que está em Mateus capítulo 12, versículo 40, que diz o seguinte: assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. É a passagem de Mateus. Obviamente, amigos, que há um simbolismo oculto, um simbolismo esotérico aqui, porque naturalmente, se há alguma verdade histórica, nesse relato, não poderia ter transcorrido 3 dias entre a tarde ou a noite de sexta-feira
e o raiar do domingo, né? Seria no máximo 1 dia e meio transcorridos. E os 3 dias, ouvintes, aqui nós temos estudado isso, é um simbolismo do processo da transformação iniciática. E a todos os cristãos que lamentavelmente não estão instruídos nesses temas, o tema da ressurreição, não só de Jesus, mas também a promessa da ressurreição dos mortos, né? Porque, genericamente falando, os católicos especificamente, e também os protestantes cristãos, creem que o ser humano vive uma única vida e após a morte ele fica em suspensão, tanto, né, no céu quanto no inferno, esperando o julgamento final, quando Jesus retornar à terra para julgar os vivos e os mortos. E esse grande dia, ouvintes, da ressurreição dos mortos, ou o dia do juízo final, será o dia em que todas as pessoas ressuscitariam, e imitando então o que teria acontecido a Jesus. E naturalmente, ouvintes, que há problemas sérios em levar essas afirmações ao pé da letra, porque muitos creem inclusive que vão retornar à terra no dia da ressurreição dos mortos com os mesmos corpos, ou seja, com os mesmos átomos físicos que teriam sido usados quando viveu aqui na terra cada uma das pessoas que faleceram. E essa crença tem levado a coisas tão absurdas quanto, por exemplo, o fato das pessoas serem enterradas junto a órgãos que teriam sido extirpados, né? Órgãos que foram amputados, mãos, braços, pernas, porque a pessoa tem medo de que quando chegar o dia da ressurreição, o dia em que os mortos voltarão à vida, que se aquele pé, aquela perna, aquele braço, qualquer órgão que tivesse sido tirado do corpo não estivesse lá na tumba com a pessoa, que então não seria possível essa ressurreição. E isso, ouvintes, realmente chega quase que à beira da loucura se imaginar esse tipo de situação, ouvintes, quando na verdade o que nós temos que compreender é que o corpo, ouvintes, ele pertence à terra. O nosso corpo é pó e a terra ele volta, e o nosso espírito volta a Deus, que foi o nosso emanador. Então não precisamos ficar preocupados com essa ressurreição, mas devemos nos preocupar sim, ouvintes, com o significado oculto dessas passagens, porque aí, ouvintes, está um tema realmente altamente iniciático. E cada um de nós, ouvintes, precisa procurar a sua iniciação, a sua expansão de consciência, porque é para isso que nós viemos aqui, para atingirmos o máximo da expressão humana, o máximo da compreensão, o máximo da humanidade, do amor, do serviço, do sentimento, do pensamento, da ação. E a iniciação, ouvintes, é iniciar a consciência num nível mais alto. Então, os 3 dias após a morte, ouvintes, nós não devemos entender essa morte como a destruição do corpo, mas sim como a transformação da consciência. Então, ouvintes, eu posso certificar para vocês que esta iniciação, muito antes de Jesus, ela já existia. Durante a época de Jesus, ela continuou existindo. E após Jesus e até os dias de hoje,
a ressurreição dos mortos, enquanto um drama iniciático continua a ser celebrado dentro dos templos, das tradições de mistérios. É uma das experiências mais profundas que a consciência humana pode passar. Mas ainda continuando aqui o texto de Leadbeater, ele vai nos falar sobre a questão egípcia que está envolvida aqui nessa passagem. Diz aqui Leadbeater: já chamei a atenção à rubrica egípcia de que o próprio Cristo parece ter empregado para ilustrar o ensinamento que deu a seus seguidores acerca do progresso do homem pelos diferentes estágios da iniciação. Ali está dito que o candidato deve morrer, ou se transformar, e ser sepultado e passar ao mundo subterrâneo, e que, após o terceiro dia, ele então ressuscitará. Por 3 dias e 3 noites, o candidato fica deixado em um estado de transe. Então, na manhã do 4º dia, ele era erguido de seu sarcófago, levado para o ar fresco e deitado contra o lado oriental da grande pirâmide, de forma que os primeiros raios do sol nascente pudessem recair sobre o seu rosto e acordá-lo do longo sono. Mas isso foi clara e definitivamente após 3 dias e 3 noites. Portanto, se essa tradição está baseada naquela rubrica, e sem dúvida o está em uma grande medida, 3 dias e 3 noites seriam o período apropriado. Isso parece ter sido universalmente aceito nos primórdios dos mistérios. Todavia, como é bem sabido, os mistérios deterioraram-se com a passagem do tempo, e os candidatos eram aceitos por serem pessoas importantes ao invés de espiritualmente desenvolvidas. Nos primeiros tempos dos mistérios de Eleusis, na Grécia, ninguém, nem mesmo o maior dos reis, teria sido aceito a menos que estivesse pronto em todos os sentidos. Em uma época posterior, mais decadente, os mistérios tornaram-se amplamente difundidos, e é evidente que não pode ter sido muito difícil às pessoas fazerem parte dos mesmos, porquanto tem-se conhecimento, através da leitura, de um encontro de um dos graus o qual foi assistido por nada menos do que 30.000 iniciados. Isso aconteceu na Grécia, nos mistérios de Eleusis, quando eles atingiram a sua maior popularidade. É certo que alguns dos últimos candidatos não conseguiram preencher todas as exigências e eram incapazes de permanecer em transe ou mesmo no sono durante o período original de 77 horas. Então, após o terceiro dia, transformou-se em ao terceiro dia. Claro que essa mudança não poderia ter sido feita até que a intenção original fosse esquecida ou permitida a negligência a seu respeito. Existe outra razão definida para que esse período de tempo em particular tenha sido escolhido. Refere-se ao outro lado do simbolismo. Refere-se à descida da segunda pessoa da Santíssima Trindade à matéria. Os estudantes estão cientes de que essa descida divide-se em grandes períodos, chamadas rondas, devido ao fato de a onda da vida divina passar 7 vezes ao redor de um conjunto de mundos, ou cadeias de 7 mundos durante o período de vida, assim chamada cadeia planetária. A descida à matéria leva 3,5 dessas voltas, ou rondas, por 3 longas jornadas ao redor de nossa cadeia terrena, e parte de uma quarta, a essência monádica, ou seja, a substância de que está revestido o nosso espírito, ela penetra cada vez mais fundo na matéria densa.
Lemos em A Doutrina Secreta que Fohat, que é o nome tibetano para uma das manifestações da vida divina, levou 3 voltas e meia. Foi só a partir do meio da 4ª volta, da 4ª ronda, que certos seres poderosos desceram à Terra e deram um tremendo impulso à evolução humana. Portanto, no simbolismo do ritual, o Cristo é sepultado no seio da Terra por 3 dias e 3 noites, e somente então é trazido à superfície e ressurge, simbolizando assim o momento em que a essência monádica, a chispa divina, inicia aquele poderoso movimento de seu arco ascendente e que ao final sentar-se-á à direita de Deus Pai. Ouvintes, um simbolismo muito poderoso, porque, como nós já explicamos em outros programas, a crucifixão de Jesus, na verdade, não se deu historicamente, mas se deu ao nível da sua consciência. O Mestre Jesus estava alcançando a 4ª grande iniciação do seu próprio progresso espiritual. E nessa 4ª grande iniciação, chamada no Oriente de a iniciação do Arhat, que é aquele, segundo diz essa tradição, aquele que volta uma única vez apenas para a encarnação. Essa iniciação, ouvintes, é terrível porque marca finalmente a total separação dos princípios inferiores dos princípios superiores, onde realmente o iniciado, ou seja, o homem interno, o homem real, o eu superior, ele consegue se desvencilhar completamente da sua personalidade, da sua máscara irreal. Mas isso é feito, ouvintes, à custa de um sofrimento muito intenso que o faz compreender que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós amamos as pessoas que estão nesse mundo, mas essas pessoas não são o suficiente para nos prender aqui. E também essas pessoas podem nos amar, mas no final das contas, ouvintes, nós caminhamos sozinhos. E isso foi muito bem exemplificado porque Jesus se separou da sua família, mesmo que houvesse alguns que o seguissem, ele teve que peregrinar pelos centros dos mistérios, foi para o Egito, passou por anos e anos, que são aqueles anos perdidos da história de Jesus, dos seus 12 até os seus 30 anos de idade. Ele esteve no Egito aprendendo as práticas realmente que levam à consciência superior, e tendo obtido a iniciação, a expansão da sua consciência, ele voltou para a Terra Santa, se integrou na comunidade dos essênios e teve aquele privilégio sublime de ceder pelos últimos 3 anos da sua vida o seu veículo material ao grande instrutor do mundo, o Senhor Maitreya, o Divino Cristo, que pregou então na Palestina aos discípulos e aos gentios, aos iniciados e aos profanos, porque há, ouvintes, no cristianismo, mensagem que serve a esses 2 estratos da humanidade. Mas o fato, ouvintes, que está lá relatado nos evangelhos é que os discípulos de Jesus finalmente o abandonaram, como o fez Pedro, profetizado pelo próprio Jesus. Antes que o sol nascesse, Pedro o negaria por 3 vezes. E nada, ouvintes, dói mais a consciência de uma pessoa do que um amigo, um discípulo, um aluno, um parente negar, ouvintes, o relacionamento com você, negar que
o conhecesse e realmente o abandonar às forças do mundo. E, ouvintes, se nós pegarmos as biografias de grandes seres, como nós vimos, por exemplo, no caso de Madame Helena Petrovna Blavatsky, claramente ela também estava passando por essa quarta grande iniciação. Porque ao mesmo tempo que ela beneficiava a humanidade, trazendo informações tão poderosas, uma ilustração tão profunda da Gupta Vidya, ou seja, a sabedoria oculta, a doutrina secreta, a divina teosofia, ao mesmo tempo que ela iluminava o mundo, as trevas do mundo caíam sobre ela, as pessoas a perseguiam, as seitas de várias religiões, cristãs, budistas, e por incrível que pareça, até mesmo cientistas. Madame Blavatsky foi acusada de fraudulenta pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que forjou um relatório contra ela, relatório esse que foi desbancado há cerca de alguns anos atrás, pela falta de base, pela falta de provas que pudessem realmente, incontestavelmente, dizer que Madame Blavatsky praticou fraudes ao trazer para o mundo a mensagem dos mestres e, muito especificamente, as cartas dos mestres que hoje estão lá no Museu Britânico para visitação pública, e o perito que investigou modernamente essas cartas dos mestres, pegando os slides de 1.400 slides que existem dessas cartas, observando esses slides no microscópio, mostra, ouvintes, que os mestres que se comunicavam com Blavatsky foram os primeiros a inventar aquilo que hoje é uma coisa que a gente usa quase que diariamente, que é a impressora jato de tinta. Porque as cartas dos mestres Moria e do mestre Kuthumi, que muitas delas se materializavam e eram realmente impregnadas por dentro do papel, né? A tinta, quando se observa essa tinta com o microscópio, as letras parecem pequenos pontinhos alinhados que vão então desenhando as palavras dessas cartas. E isso, ouvintes, nós estamos falando de final do século XIX, anos 1880, uma época que obviamente não existia computador, não existia impressora, não existia internet, não existia fax, e-mail, nada disso, ouvintes, que a gente desfruta tão tranquilamente. Então, ouvintes, Madame Blavatsky passou também por essa quarta iniciação e provavelmente hoje ela deve estar se aproximando do grau de mestre de sabedoria. Obviamente que não a personalidade feminina de Blavatsky, mas a sua alma. E isso, ouvintes, sucedeu também ao Mestre Jesus. Então a verdadeira ressurreição, amigos, é a ressurreição da consciência. É um novo nascimento. Mas quando o indivíduo tem o merecimento kármico de estar, né, próximo a grandes instrutores, a verdadeiros mestres que eles mesmos passaram por essa transformação, que tiveram seus corpos invisíveis regenerados pelas energias cósmicas, que separaram os seus corpos sutis, as partes inferiores das superiores, e aí, ouvintes, há um supremo mistério, que aquela união que todos nós estamos fazendo hoje em dia, pois de certa forma todos nós, ouvintes, de um jeito ou de outro, quer nós nos digamos esoteristas, ocultistas, maçons, rosacruzes, espíritas, né, qualquer linha que nós sigamos,
Na verdade, nós somos todos religiosos. Nós estamos buscando uma religação com o nosso eu interno. Mas essa religação, ouvintes, é a ligação entre o corpo e o eu superior. E na verdade, ouvintes, quando o indivíduo chega naquela iniciação terrível, tenebrosa, que, ouvintes, não precisa de uma cruz de madeira, não precisa de cravos de ferro, não precisa de soldados para cravar esses pregos nas suas mãos, nos seus pés, porque são as forças do universo, ouvintes, que impulsionam os nossos inimigos e também os nossos amigos a cravar em nós aquelas situações doloridas de traição, de não reconhecimento, de abandono, de todo tipo, ouvintes, de situação difícil, que ao observar a biografia de inúmeros e inúmeros iniciados, nós vemos como eles são abandonados pelos parentes, pelos amigos, e mesmo aqueles que teriam, ouvintes, condições de apreciar a sua obra, se afastam, deixam a pessoa na pobreza, na miséria, e muitas vezes com uma inveja das qualidades que esse indivíduo tem, põe forças de perseguição contra essa pessoa, e isso, ouvintes, dói tanto quanto aquelas chagas que Jesus teve, segundo o simbolismo da Bíblia, aquela coroa de espinhos, aquela surra, aquele chicoteamento, carregar aquela cruz nas costas, sendo, vilipendiado pela multidão e finalmente, ouvintes, ser suspendido na cruz, significa, ouvintes, a subida do eu superior até a fonte de toda a vida. Porque subir naquela cruz, ouvintes, não é morrer, ouvintes, não é ser destruído, mas sim é, ouvintes, o eu superior, a nossa alma que peregrinou durante milhares e milhares de existências nas formas inferiores, nos reinos mineral, vegetal, animal e humano, finalmente, ouvintes, pela primeira vez, aquela chispa divina sobe até o nível da chispa divina e reencontra, ouvintes, o poder solar que a emanou. Então aquela cruz, ouvintes, não significa um túmulo, não significa um patíbulo onde o indivíduo é morto, mas sim é o reencontro daquilo que é pequeno com aquilo que é grande, da chispa com a fogueira, com o fulgor do sol. Então, amigos, nós temos que ter uma imensa reverência por esses grandes seres, pelo Mestre Jesus e por tantos outros conhecidos e desconhecidos que lutaram essa batalha, ouvintes, e ganharam essa guerra para o bem da humanidade, porque assim o indivíduo se torna realmente liberto, realmente iluminado, não, ouvintes, pela alegria, pela iluminação da luz, mas pela separação que a tristeza, que o abandono, que a negação que o mundo faz dessa pessoa faz com que ela se livre de todas as peias, de todos os grilhões, e ela flutue até a origem de tudo, ouvintes, que é o poder criador do nosso Logos, do nosso Sol invicto, que brilha lá no céu como uma luz fulgurante, mas que brilha muito mais, ouvintes, por trás do Sol físico. Existe o Sol oculto, a consciência de Deus que está por trás dessa maravilha cósmica
que é a fonte da energia nesse nosso sistema. Então, ouvintes, a ressurreição é muito mais do que as pessoas imaginam. E a ressurreição, ouvintes, dos mortos que está prometida vai acontecer sim, ouvintes, mas não do jeito que as pessoas esperam, mas sim quando cada um de nós for realmente um iniciado, um iluminado, todos nós vamos ressurgir também dos mortos. Mas vamos continuar, ouvintes, falando disso no nosso segundo bloco e vamos fazer aquele intervalinho enquanto eu refresco aqui a minha garganta. Vocês ficarão com aquele famoso convite da Levir. Precisamos da sua ajuda, do seu patrocínio para que esta iniciativa desta rádio, desse programa e dos nossos sites da Levir, aqui da Esotérica FM, continue no ar, expandindo cada vez mais a sua missão. Então vamos ao intervalo, ouvintes, e voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM, iluminando seu coração. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Energia e vibração espiritual.
Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo aí a grande audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo aqui pela Rádio Esotérica FM, e um grande abraço para todos aqueles que vão nos acompanhar nas gravações no site da Levir e também no nosso canal do YouTube. E muito especialmente agradecemos aos associados da Levir, a loja esotérica virtual, que nos patrocinam para que este trabalho permaneça no ar, ouvintes. E grande abraço também, uma vez mais, recomendamos a todos vocês, aos nossos amigos aí do nosso grupo do Facebook, procurem a Levir no Facebook. E, ouvintes, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos do livro A Gnose Cristã, do grande teósofo, maçom, ocultista, clarividente, o bispo da Igreja Católica Liberal, Charles Webster Leadbeater, que viveu uma época aqui no Brasil e que depois se radicou na Ásia, na Índia, na Austrália, e trabalhou, ouvintes, incessantemente pela evolução da humanidade. Mas como ele foi nos primeiros anos, antes ainda de ser um teósofo, conhecer esse lado esotérico das coisas, ele tinha se transformado num sacerdote da Igreja Anglicana da Inglaterra, que depois ele abandonou, começou a estudar a teosofia, o esoterismo, mas ele concluiu, ouvintes, muito felizmente para todos nós, porque ele escreveu muito a esse respeito, que o cristianismo tem também o seu lado esotérico. E ele colocou a sua clarividência, a sua pesquisa, anos e anos de esforços para evidenciar esse lado mais profundo do cristianismo. E esse livro, A Gnose Cristã, que está à disposição para vocês adquirirem aqui no site da rádio, com um link direto para adquirir o livro, e também lá na seção Livraria da Levir, é, ouvintes, a última obra publicada de Charles Webster Leadbeater, 50 anos após o seu falecimento, é que esse material aqui veio à tona. E hoje nós estamos tratando desse 16º capítulo do livro de Leadbeater, que trata da questão da ressurreição de Jesus. E ele vai nos dizer que há, ouvintes, outros significados ainda envolvidos com relação à ressurreição. Nos diz aqui Leadbeater: existem outros sentidos envolvidos neste simbolismo, os quais posso apenas mencionar aqui. Na Epístola aos Romanos, em Romanos capítulo 6, versículo 4, São Paulo escreve o seguinte: nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim andemos nós também em vida nova. Ou seja, indicando a possibilidade que outras pessoas também tivessem a ressurreição. Morremos com Cristo, nos diz aqui Leadbeater, quer dizer, assim como a segunda pessoa da Trindade desceu à matéria, também nós, como almas, descemos à encarnação repetidamente. Por isso devemos ascender da matéria com ele para a vida superior e mais plena. E outra vertente, provável para a questão da ressurreição é, ouvintes, o processo iniciático. E sobre ele, Leadbeater nos diz: na primeira iniciação dos mestres da grande fraternidade branca, não é qualquer iniciação dos mistérios menores que a gente pode encontrar em praticamente todos os países, mas sim a primeira iniciação nos mistérios maiores, concedidos apenas pelos mestres da fraternidade branca. Nesta primeira iniciação, o primeiro nascimento de um homem na vida
superior é atingido. Dizemos que ele ressuscitou dentre os mortos, porque, do ponto de vista mais elevado, aqueles que vivem no mundo e para o mundo podem ser considerados como mortos. Mortos ainda para as possibilidades superiores à sua frente. Mortos para o lado espiritual de suas vidas. E assim, o homem que alcança tal nível está daí por diante salvo, né, entre aspas aqui esse salvo, para sempre, e ressurgiu definitivamente dessa morte para a vida. Tudo que muitas pessoas pensam ser a vida, a ambição mundana, o poder, a autoindulgência, é simplesmente, do ponto de vista mais elevado, uma espécie de morte viva. E o homem que vive para tais fins ainda não ressuscitou da morte no sentido místico e interior. A ressurreição dentre os mortos também faz parte do simbolismo da quarta iniciação, que nós, de certa forma, já comentamos um pouco. Ligado a tal fato, há sempre muito sofrimento, pois o homem deve resgatar todo o karma que possa ainda estar remanescente. Perto do final, algum dos resultados de suas ações apegar-se-ão a ele, sejam bons ou maus. E nessa iniciação, ou seja, da quarta iniciação, a iniciação da crucifixão, finalmente ele encerra, o iniciado encerra toda a ligação com os assuntos terrenos. O homem que atingiu tal nível não precisa mais nascer na terra, a menos que o queira, embora ele quase sempre decida nascer de novo a fim de ajudar a humanidade, pois seja qual for o avanço que um homem obtenha, seja a primeira ou a quarta iniciação, ele não o ganha para si, mas em benefício de todos nós. A todos nós que pertencemos à grande órfã que é a humanidade. Através dele, a humanidade dá mais um minúsculo passo em direção à sua libertação coletiva da cadeia da matéria. Quando um grande ser ressuscita dos mortos, o mundo inteiro aproxima-se um pouco mais de sua própria ressurreição. E a grande alegria entre os anjos de Deus, cujo grande objetivo, aqueles cujo trabalho pertence a esse lado das coisas, é auxiliar na evolução. Isso, ouvintes, é outro aspecto que precisa ser salientado, que é o esgotamento do karma. Na verdade, o karma que esse iniciado esgota são todas aquelas ações que foram postas em movimento, tanto conscientes quanto inconscientes, em todas as suas vidas pretéritas. Não pode, ouvintes, ficar nada para trás. A pessoa precisa saldar tudo aquilo. Então, esse iniciado reencontra todas as pessoas importantes das suas diversas vidas. A vida do quarto iniciado é uma vida quase sempre de pregação, de comunicação, porque ele fala com muita gente e reencontra aquelas pessoas, ouvintes, as quais ele tenha feito bem ou mal. Se ele tiver bem, tiver feito bem, essas pessoas lhe são caras, lhe são amadas. Se ele tiver feito mal, de alguma forma, a alguém, essas pessoas surgem, como surgem também nas nossas vidas, ouvintes, como inimigos, como perseguidores, como pessoas que estão ali realmente para esgotar o nosso karma. São aquelas marionetes dos senhores do karma que fazem, ouvintes, na maior parte das vezes, de graça, o serviço que às vezes nem o diabo não teria coragem de fazer,
Tem pessoas que inconscientemente vão contra as outras, fazem oposição, trabalham contra pessoas, contra causas, contra organizações. Saibam, ouvintes, que nenhuma pessoa consciente no mundo espiritual jamais trabalha contra nada nem ninguém. Trabalhar contra, ouvintes, é trabalhar para a involução, é trabalhar para, simbolicamente, ouvintes, as trevas. E ninguém, ouvintes, consciente nesse caminho trabalha contra, mas sim trabalha a favor de alguém, de alguma causa, de alguma ideia, de alguma ideologia, para beneficiar, para progredir outras pessoas e até a si mesmo. Só as pessoas ignorantes, ouvintes, consciente ou inconscientemente, é que agridem, é que matam, é que violentam e fazem oposição a pessoas, a grupos e tudo mais. Nenhum ser que tenha algum nível de iluminação trabalha, ouvintes, contra qualquer coisa. E ao fazer isso, ouvintes, ao esgotar o seu próprio karma e atingir essa iluminação, na verdade, quem está progredindo é a própria humanidade. Porque o objetivo, ouvintes, dessas milhões e milhões, na verdade, ouvintes, bilhões e bilhões de seres humanos, de almas que são nossas irmãs, estamos todos no mesmo nível evolutivo. A nós é destinada a expansão da nossa consciência, a expansão do nosso brilho interior. Nós somos protótipos de novas estrelas do universo, ouvintes. Quando vocês olharem lá para cima, para o firmamento e verem, ouvintes, sentirem aquele brilho cintilante de estrelas distantes, saibam, amigos, que cada luzinha daquela é uma chispa divina, como essa que está aqui dentro do nosso coração, que atingiu a libertação, que atingiu a luz, que aprendeu a trabalhar, que aprendeu a servir, aprendeu a amar indistinta e incondicionalmente a todos os seres e ganhou o direito de brilhar dentro do seu próprio universo, criando o seu próprio sistema solar. E nessa nossa galáxia são 400 bilhões de estrelas pelas últimas estimativas. São bilhões e bilhões de seres que alcançaram, ouvintes, esse nível. Para cada estrela, um espírito cósmico que se libertou está ali se manifestando, sendo o pai e a mãe, a matriz geradora de outros bilhões e bilhões de seres que emanam de si mesmo. Então nós estamos, ouvintes, no limiar de uma vida cósmica. E quando essa pessoa se liberta, nos diz aqui Madame Blavatsky, é uma alegria que poucas coisas, ouvintes, no universo têm comparação com isso. Diz aqui Lidbitra: o mundo inteiro rejubila-se quando o Arhat, ou seja, o mestre que atinge a quarta iniciação, se realiza. E abre ele aqui aspas para citar Madame Blavatsky. Ela nos diz: nesse momento toda a natureza vibra de reverente alegria, conforme expressa aquele maravilhoso livro de Helena Petrovna Blavatsky, A Voz do Silêncio. Em A Luz da Ásia, Sir Edwin Arnold descreve com muita beleza como, na iluminação do Sr. Buda, o mundo inteiro foi afetado e sentiu um pulsar de solidariedade. O prisioneiro saltou para a liberdade. Os doentes acamados sentiram-se naquele momento melhores
e mais fortes sem saber porquê. Se tudo isso ocorre no plano físico, não sei dizer, afirma Khalid Bitter. É bem provável que sim, mas pelo sim e pelo não posso testemunhar pelo que eu mesmo vi, que assim o é em todos os planos superiores. Talvez alguém possa dizer que, afinal, isso é pouco, porque o que representa um avanço tão estupendo para um só homem é, quando dividido entre centenas de milhões no mundo, apenas um pequenino progresso para cada um. Porém, ainda assim, significa uma elevação definitiva para todos. Tão verdadeiro é o fato de que a humanidade é una. É essa, ouvintes, a grande lei que está por trás da teosofia, do esoterismo, do conhecimento hermético, a unidade de toda a vida, de todos os seres, e a nossa unidade, ouvintes, como uma grande hierarquia criadora. Nós, ouvintes, aqueles que são chamados seres humanos, nós formamos um grande grupo e nós temos uma grande tarefa de construção no universo. Por isso que nós somos imbuídos, a nós foi dada essa chispa divina, não só para brilhar como os anjos o fazem, mas também, ouvintes, para mergulhar na matéria e, através do livre-arbítrio, podermos, ouvintes, escolher descer e nos imiscuir, nos afundar e chafurdar na lama da matéria, ou nós podemos escolher, ouvintes, virar os olhos para o alto e enxergar a luz do sol e das estrelas e flutuar até a nossa origem divina. Poucos, ouvintes, são os seres na criação, poucas são as hierarquias a quem é concedido esse direito, porque a nós, ouvintes, será confiado um tipo de trabalho no futuro da criação de planetas, de sistemas materiais, que só aquele, ouvintes, que conhece a lei da inércia, a lei do sofrimento e do amor, como nós conhecemos na própria pele, tendo vivido aqui nessa terra, ouvintes, só a nós caberá realmente suportar tarefas cósmicas que a nós um dia vão ser entregues. Mas até que esse dia chegue, ouvintes, nós precisamos assumir a nossa própria condição e, ouvintes, segurar na mão desses santos seres que atingiram esses níveis. Mas vamos arrematar aqui o texto de Leadbeater, ouvintes, que diz o seguinte, um subtópico aqui: ressuscitaremos com Cristo. Portanto, aqueles entre nós que compreendem um pouco da verdade estão ansiosos para progredir, por assim dizer, e determinados a trabalhar com afinco pela evolução, ao invés de demorarem-se e se permitirem ser carregados pela corrente. Se estamos desejosos de avançar mais depressa, a fim de podermos auxiliar nossos companheiros e podermos tomar parte no grande plano da evolução, se estamos agindo sem egoísmo e trabalhando no Espírito de Deus, então ressuscitaremos como fez o Cristo. Como o Cristo tinha a divindade atrás de si, assim nós temos dentro de nós o mesmo poder, embora ainda não tão plenamente desenvolvido quanto era o dele. Contudo, esse poder está ali, e é apenas uma questão de desenvolvimento, e esse desenvolvimento é absolutamente certo. Devemos de fato ressuscitar com Cristo, e nossa ascensão deve ser continuamente repetida, porque sempre existem níveis cada vez mais altos a ser alcançados. Devemos continuar a deixar para trás os fardos que nos mantêm no chão e constantemente, embora de maneira lenta, ascender em direção à glória que
que se estende à nossa frente no futuro. Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas, vivendo, ele vive para Deus, como lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 9. Isso é verdadeiro não apenas para o Cristo, mas para todos os homens. Todos temos que morrer para o pecado, e uma vez que tivermos feito isso e ressuscitado, viveremos em Deus para sempre. Quando tivermos ascendido acima das tentações do mundo inferior, viveremos para o Cristo e para seu mundo, e não mais para o eu pessoal. Essa é de fato a verdadeira ressurreição, e a meta que devemos nos propor atingir. Quando tivermos deixado para trás tudo o que nos pode aprisionar, será de fato verdade que a morte já não terá mais domínio sobre nós, pois teremos ressuscitado com Cristo e seremos participantes da glória e da vida superior do próprio Deus. São palavras extremamente profundas, ouvintes, que pode parecer uma realidade muito distante dentro da nossa situação, ouvintes, mas a eternidade, ouvintes, é aonde nós vivemos. E tudo está conspirando para que nós sigamos, ouvintes, não apenas individualmente, mas coletivamente, para uma vida mais espiritualizada, quiçá até uma civilização toda que seja baseada na espiritualidade. Mas, ouvintes, as grandes e tenebrosas provações do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, e essa iniciação terrível da quarta iniciação, essa separação entre tudo que nós carregamos desde sempre, ouvintes, toda essa bagagem de ações, de karmas, de sentimentos, de pensamentos, de preconceitos, de atavismos, de skandhas, né, como dizem os hindus, de vrts, né, como dizem aí os mais especialistas, que são verdadeiras rugas que existem na nossa aura, que nós levamos de uma vida para outra, que a nossa alma, ouvintes, precisa um dia derramar o líquido que ela colheu durante tantas vidas para, ouvintes, atingir o objetivo a que ela se propôs, que era a de ganhar a taça da libertação e da humanidade aqui na Terra. E assim, ouvintes, termina aqui mais um programa Lux Esotérica. Só podemos desejar para todos que esses esclarecimentos tornem, ouvintes, para vocês muito mais agradáveis todas as histórias cristãs que aparentemente não têm muito sentido e que muitos pastores, muitos padres, muitos pregadores pedem que simplesmente nós acreditemos naquelas palavras e letras mortas. Mas o esoterismo, a teosofia, diz diferente, ouvintes, que nós temos que viver essas palavras e procurar nas nossas vidas ser um pouco do que diz toda essa sabedoria para, ouvintes, com o passar das nossas encarnações, nós sigamos nos aperfeiçoando cada vez mais. Nós já fomos, ouvintes, uma pedra bruta, uma pedra sem sentido, sem nenhum corte, nenhum ângulo reto, e hoje nós estamos nos aproximando do polimento final. Apesar de faltar algumas dezenas de encarnações para cada um de nós, mas nós já caminhamos bastante, ouvintes, e é
uma satisfação estar aqui nesse planeta evoluindo junto com todos vocês. Vamos parar por aqui, pelo adiantado da hora, e convidando ouvintes para encerrar esse programa. Vamos nos concentrar, vamos procurar interiorizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, elevando, ouvintes, a nossa compreensão ao verdadeiro significado da palavra ressurreição. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Assim seja. Que a luz esotérica, a chispa divina dentro dos vossos corações brilhe cada vez mais intensamente. É para relembrar da sua existência que o nosso programa existe. E sou muito grato de poder estar a serviço da evolução de todos vocês. Vou deixá-los agora com a musicalidade da música da nova era, aqui na Esotérica FM, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso e principalmente boas leituras, boas reflexões, boas meditações, ouvintes, e quiçá até a iluminação final a que todos nós vamos um dia atingir. Então aqui finalmente Josmar de Carvalho segue aquele virtual, ouvintes, mas é um caloroso, é um fraternal abraço para toda a audiência ao vivo e nas gravações aqui do programa Lux Esotérica. Até a próxima edição, queridos e queridas ouvintes.